Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com Cíntia Braga, da CVM, que vai se apresentar, né? Cíntia, tudo bem com você? Muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Tudo bem, Hudson? Eu é que agradeço, muito obrigada. Ah, que isso, uma honra ter você aqui conosco. Me conta uma coisa, para mim não, né? Para todos nós que estamos aqui. Quem é Cíntia Braga? Bom, vou começar falando do meu papel mais importante hoje, que eu sou mãe de três Nossa, filhos. corajosa ela, hein? Você é corajosa, em três filhos. Eu tive um, eu sou um covarde mesmo, hein? Isso eu sou mesmo. Mas vamos lá, falando o que interessa aqui para quem está assistindo a gente. É, eu sou formada em Ciências Contábeis, pela FEA, USP. Fiz mestrado também na área de mercado de capitais, também na USP. E trabalhei na Price como auditora, né, durante 10 anos, quase 10 anos, e Trabalhou lá entrei com na meu amigo CVM. João Santos. Eu não trabalhei diretamente com ele, mas eu conhecia, assim, o Ah, João. pessoa maravilhosa, muito conhecido na Brás. Sim. E depois entrei na CVM, na área que fiscaliza e regula os auditores, então na gerência de normas de auditoria, onde eu estava até o início desse ano. E assumi aqui a gerência de Securitização e Agronegócio 1, né, GSEC 1, da CVM, em maio desse ano agora. Novos desafios, estou trabalhando com o Bruno. Nossa, deve ter. Num anozinho simples, né? Com um 75, Tranquilinho. chique, né? Marco securitização, né, com muita coisa nova também. Coisinha simples, né, Cíntia? Olha, era assim. Tem um desafio grande aqui. Vou dar para a Cíntia. Vou dar para esse desafio para a Cíntia, né? Percebo que ela quer um desafio maior. É mais ou menos isso, né? É, não, mas é Aliás, muito bom. Eu estou aprendendo bastante. Eu sempre gostei de trabalhar com fundos, apesar de não ter trabalhado diretamente, né, mais olhando o papel da auditora, enfim, mas eu sempre gostei do assunto. Securitização também acaba estando muito dentro de qualquer área que a gente olha, né? é. Ou como um ativo lá, ou como um passivo, aí depende qual empresa que você está olhando, onde que você está olhando, mas influencia todo mundo no final das contas, né? Não, e é um assunto, né, Cíntia, super. Tem muito ligado ao financiamento de longo prazo, né? Esses assuntos de securitização, finanças estruturadas, estão muito ligados ao financiamento de longo prazo, que é uma coisa que a gente precisa muito no Brasil, né? Então, eu acho que os desafios não são realmente pequenos, né? De fato, você ir ajudando a moldar, né, esse mercado de securitização, né? A gente sabe que tem a concorrência da taxa de juros básica brasileira que é alta, mas é mercado no mundo, né, em geral, um mercado já bem desenvolvido. Aqui no Brasil, acho que, quando essa questão da concorrência das taxas de juros, tem muito para crescer. O que você acha? Sem dúvida, acho que tem sim, Hudson, concordo. Acho que a gente percebe, né, que existe ainda muitas pessoas que não conhecem, e não recorrem, né? Muitos empreendedores, muitos produtores não recorrem a esse recurso e não, às vezes realmente não conhecem. E a gente está tentando e está trabalhando para levar esse conhecimento pelo Brasil todo. Por isso, né? Porque assim, para o agricultor, para o produtor rural, é muito. Isso pode ser muito benéfico para o negócio dele, né? Não precisar ir pedir financiamento num banco, conseguir se financiar pelo mercado de capitais, né? É. Com certeza ele vai conseguir uma taxa melhor para ele e que pode ser uma rentabilidade boa também para os investidores, né? Que vão comprar aquele CRA, investir naquele FIAGRO. Então, a gente está buscando, está tentando levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível dentro do Brasil. Mas você sabe que você falou a questão do conhecimento, ela é vital. Eu percebo isso muito.
Uma vez, só um comentário, a gente estava discutindo uma estruturação de uma operação para uma rede de porte médio, de pet, né? Negócio de pet, né? E a gente botou na mesma opção de FDIC, né? Alguma coisa. Nossa, sabe aquela cara assim? Estamos falando de uma rede de porte médio, né? Aquela cara de, hã? Como assim? O que que é isso? Nossa, como assim? Esse cara não. Como assim, né? E é isso que a gente vê muito, né? E estão falando aqui em São Paulo, né? Imagine praças mais distantes, tem menos acesso à informação apesar da internet. Isso que o FIDIC já é bem mais conhecido até que o Fiagro, se a gente pensar no, né? Porque o Fiagro agora, tudo bem, está muito em pauta, então Vamos talvez falar de Fiagro então, porque parece todo que, mundo quer né? saber de Fiagro. Quando a gente Conta aí um fala pouco de pra Fiagro, gente. parece que tem muita gente que conhece porque está ao nosso redor, mas quando a gente começa a falar de Fiagro no interior, em alguns, na verdade, em muitos lugares, né, do Brasil, a gente percebe que é realmente uma novidade para muita gente. Mesmo o cara estando Yeah. ali dormindo e acordando, almoçando e jantando agropecuária, ele não conhece, né? Não conhece. E Exato. mesmo sabendo que bancos, corretoras estão indo para o interior, né? Estão chegando, estão colocando pontos avançados, mesmo assim você percebe ainda muito desconhecimento, né? Exatamente, é verdade. Mas eles se interessam muito também. Tem, né? Eu não participei diretamente dessas viagens para a gente divulgar o produto, mas o retorno que a gente recebe é muito positivo. Eles gostam de saber e se interessam. E eu acredito que assim o potencial de crescimento do produto é muito grande. Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Conta um pouquinho do Fiagro para gente, Cíntia. Fiagro está em audiência, não é isso? E o que está mudando Isso, aí no Fiagro, né? Porque o Fiagro era um arranjo até muito inteligente, né? Era uma casca que você podia usar a regulação do FI, do FDIC e do FIP, né? E aí agora nasceu o Fiagro formalmente, deixou de ser uma casquinha que, opinião minha, tá? Você pode, se quiser discordar, fica à vontade. Deixou de ser aquela casquinha que dá, né? Que abriga uma outra estrutura e agora tem uma estrutura própria. O que que você pode falar para a gente aí, aproveitando até que está em prazo de audiência aí? exatamente. Não, o Fiagro agora ele é realmente Fiagro, né? Então ele não é Brasil, mais agora tem nome, um, endereço. ele não é mais um fundo imobiliário Fiagro, um FDIC Fiagro, ele é um Fiagro e tá aí, né, em audiência, como você comentou, até o final de janeiro. Então, quem estiver aqui nos assistindo e quiser, puder contribuir, aproveita. A gente agora, o que, que vai acontecer, né? É o anexo 6 que trata do Fiagro, ele está lá na 175, e então agora o Fiagro ele vai poder investir em vários ativos, então ele pode, né, que estejam dentro, né, do agronegócio, inclusive a gente incluiu também, estou até saindo um pouco da pergunta, mas já vou voltar. Não, fica à vontade, Cíntia, fica à vontade. O que importa é a conversa fluir e a gente passando informação para quem nos assiste. Então, a gente conseguiu incluir também ativos de crédito de carbono dentro da norma do Fiagro também, então acho que isso também Uau! é muito positivo. E uma inovação também, né? Agora, voltando porque eu estava falando antes, desculpem É. a mudança. Mas, então, o Fiagro agora, se ele investir mais de um terço, né, em determinado ativo, então, que tenha um ativo específico, que tenha um anexo para ele, então, por exemplo, vai investir num imóvel. Se o fundo tiver como política de investimento, investir mais de 30%, mais de um terço Tem que do estar investimento escrito na política, no regulamento no, isso, tem que estar escrito. é, Tá, tem que ser a política de investimento no fundo, isso, né? tá. Ele tem que atender para aqueles ativos, né? Claro, para aqueles que estão dentro do escopo de outro anexo. Então, sendo acima de 30%, ele tem que atender também aquele anexo. Então, se for de um imóvel, por exemplo, ele tem que atender também as questões do anexo 2 relacionadas à governança, né, à administração e informações dos ativos, mas, desculpa, eu falei
informações, mas não. Informação especificamente. Então, a prestação de informações, o informe mensal, as demonstra o informe trimestral é de acordo com o FIAGRO, com o anexo 6. Ele não vai ter que prestar, que atender as normas de FIAGRO, as normas de fundo imobiliário, as normas de FDIC, para o mesmo fundo, né? Isso não. Então, em Tá. relação ao fundo, ele vai atender as normas, a prestação de informação, ele vai atender as normas de FIAGRO. Agora, em relação ao gerenciamento, as questões operacionais e de gestão e de governança mesmo, né? Então, em relação, vamos supor, um FDIC, para cumprir aquela necessidade do registro do direito creditório. Se ele tem mais de 30% como política de investimento, né, de direitos creditórios, ele vai ter que seguir a norma de FDIC e, portanto, vai ter que registrar o direito creditório. Tá. Então, é nesse sentido. Agora, o informe mensal vai ser o do FIAGRO, da norma Tá. de FIAGRO, ele segue a norma de FIAGRO. Então, assim, tem um conjunto de informações que são típicas do Fiagro. Assim como tem do FDIC, do FINORA, tem um conjunto que é de Fiagro, independente deles ter mais de 30% imóveis e seguir também a de um fundo imobiliário, mais de 30% em direito creditório e seguir a de FDIC, ok, mas a informação que ele tem que prestar para a CVM e para o público é o padrão do Fiagro, ponto. Não tem que Isso, está e em aí é dois do fundo, padrões. né? Então, exato, é do fundo. Então, ele pode ter, vamos supor que ele tem 50% dos investimentos do fundo em imóveis, 50% em direitos creditórios. Para o investimento dele em imóveis, ele vai ter que seguir o que está lá no anexo 2. Para os investimentos em direitos creditórios, ele vai, desculpa, no anexo 3, e para os investimentos em direitos creditórios do anexo 2. Mas para prestar informação é do fundo. Então, ele Tá. vai prestar informação requerida para o FIAGRO e aí é do fundo, não é mais especificamente, né, só do fundo. Porque quando a gente fala, por exemplo, que vai ter que seguir o anexo 2, porque ele tem mais de um terço em direitos creditórios, não significa que ele vai seguir o anexo 2 para todos os ativos, ele vai seguir para os direitos creditórios. Tá. Tá. Então, ele vai acabar, não vai ser tão simples, né? Com certeza isso Não. teremos desafios pela frente, mas é importante, né, também porque senão a gente poderia ter é, Ah, arbitragem você tem regulatória. arbitrária regulatória aí, né? Vou montar uma Exato, estrutura de FDIC dentro de um Fiagro que lá é mais, digamos assim, é mais tranquilo, é exato. Eu não preciso diferente. registrar o É. direito creditório. Exatamente, é isso aí. Agora, aquelas regras de assembleia, quórum, não sei o que, que fundo imobiliário tem algumas e tal, aí é um pouco mais complicado, deve ter que seguir a do Fiago, né? Que não deve ter regra de assembleia, até pode ser para classe, né? Você pode fazer uma classe de, né? E tem muita coisa para andar ainda, mas de repente faz uma classe para ativo de imobiliário, uma classe para ativo recebível, né? Tem muita coisa para andar. Sim, na verdade, eu estou falando do fundo, né? Eu estou aqui usando fundo, mas é, eu poderia estar falando de uma classe, né? Dentro da classe, da própria classe, eu poderia ter como se Uma fosse parte. um fiado lá dentro, né? Assim, hoje o que a gente chama de fundo vai É. ser meio que uma classe, existindo ainda o fundo, lógico, mas lembrando que o fundo vai poder ter mais de uma classe, e aí também, com certeza, isso vai trazer alguns desafios, né, na gestão, na administração, aqui especificamente na administração, né, de como, tanto eu acho que para o administrador, né, em relação às informações que ele vai gerar do fundo, das classes, tanto para a gente, né? Aqui, como que a gente vai administrar, regular, fiscalizar tudo isso? Acho que traz vários desafios, mas que com certeza
junto com vários benefícios que a gente vai conseguir ir vendo na Ah, prática, né? não, não tenho dúvida. Isso, Cintia, eu não tenho dúvida. Tenho conversado com muita gente, a gente tem trabalhado em alguns projetos de adaptação da 175. As dúvidas fazem parte, tá? Muita gente tem dúvida e tal, mas acho que a realidade regulatória, quando você tem essas revoluções como a 175, é uma realidade de vamos fazendo o caminho, né? Aquela historinha do caminho se faz ao caminhar, né? Eu acho que é um pouco disso que vai acontecer agora, né? Não vai ter muito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se você tem a resposta. Se eu montar um fiagro é, com cara de imobiliário, 100% cara de imobiliário, vamos supor que seja de aluguéis, tá? Eu vou conseguir ter aquela isenção tributária com pagamento de dividendo bonitinho ou não? Vai, sim, sim. O Fiagro também está na mesma lei até do fundo imobiliário, né? Acho que até por isso que ele tem tantas questões em comum e entrou muito junto com o fundo imobiliário. Então, é, o Fiagro também está na 8668, também tem isenção tributária, mas tem, por exemplo, algumas questões que são específicas do fundo imobiliário. Então, a obrigatoriedade de pagar no mínimo 95% do rendimento caixa é uma questão do fundo imobiliário, né? Então, Tá. o Fiagro não tem essa obrigatoriedade, não necessariamente vai fazer, mas aí vai depender, provavelmente, de como que o Fiagro vai ter a, os recursos aplicados, né, para ver o fluxo de caixa do Fiagro, até para ver se ele consegue fazer esse pagamento mensal, mas não vai ser obrigatório e não é, né, na verdade, já não é obrigatório. Ele não tem essa questão que tem o fundo imobiliário de ter que pagar 95% semestralmente, né, do resultado caixa. No fim das Agora, a isenção tributária tem, então tem esse benefício, né, no final das contas, Então, legal que sim. é No um fim das benefício importante. contas, se você se comprometer lá a fazer a distribuição, e obviamente você monta o produto, você vê que tem fluxo de caixa, vê que é possível, você se compromete a fazer, está na política, não tem, talvez, para o investidor não seja mesmo tipo de discurso, né? Tipo, não, é obrigado a fazer, né? Mas estando no regulamento do fundo, ele vai fazer mensalmente e tal, né? Conforme a distribuição do recurso, o recebimento e tal. Comercialmente pode ser interessante, a gente pode vir a ter um produto que, de repente, digamos, para o público-alvo, que é o público-alvo que eu digo que tem lá o fluxo de caixa na mão, né? Que é o pessoal do agro, de repente faz mais sentido, né? Que é um produto que eles vão estar mais próximos e tal. Então, pode ter um fundo agro com características de fundo imobiliário que consiga garantir, que tenha isenção e consiga garantir, vamos chamar assim, o pagamento de dividendo. Pode ser interessante, pode ser Essa interessante. atratividade, né, para o investidor. É lógico, não, e é mais uma. Não, o fundo agro está sendo muito, muito, muito falado. É impressionante. É um produto que. Acho também até porque o Brasil, aquela história do Brasil é agro aí, né? O agro está dando bombando, o agro está indo super bem e tal. Acho que tem causado muito interesse, né, no fundo agro. Acho que o fundo, o FDIC, se você monta um fundo agro com características de FDIC, você roda ali também com o mesmo sistema tributário do FDIC também, né? Sim, não, desculpa. O fundo agro, que ele pode ser, o FIAGRO, né? Ele pode ter características de FDIC e está dentro da isenção tributária por estar investindo em ativos dentro da 8668, que Uhum. isenta imposto para aqueles determinados ativos que estão lá na relação. Então, pode ser direito creditório, está dentro do FDIC, no sentido da norma do FDIC, mas ainda assim tem isenção tributária. Ou seja, o recebível tem que estar ligado ao agronegócio, portanto, né? Então, você Sim, sem pode dúvida, ter exato. né? Você pode ter um fiagro de antecipação de direito creditório com isenção tributária, então. Sim, sim, sem dúvida. Não, olha que legal, tá vendo? O mercado vai criando produtos concorrentes e vai ficar. É o que você falou lá no início, né? Às vezes, alguns produtos são mais difíceis do público entender, e se não tem nenhum apelo de uma rentabilidade melhor, líquida, né? Rentabilidade líquida é melhor para o investidor, aí é mais difícil ainda, né? Que ele tem dificuldade de entender o produto, já é uma barreira.
além de tudo, quando ele faz conta e vê que vai ganhar a mesma coisa que, sei lá, uma NTNB, o cara fica assim, não, para que eu vou entrar nisso que eu tenho dificuldade de entender? Mas se você consegue montar de um jeito que, pô, não, tá vendo? Rentabilidade líquida, como aqui tem isenção, vai ser maior, o cara, opa, agora eu quero tentar entender esse produto. É uma barreira a menos para você conseguir popularizar esse produto, né? É verdade, acho que o Fiagro tem um grande potencial de crescimento mesmo, tá? Ruth, eu Ah, esqueci de falar uma coisa no início, que é muito importante, então hum, vou falar agora, tudo bem? tudo? Que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando por mim, Cíntia, e não necessariamente representa a opinião da CVM, Ah, tá não, bom? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa que a A gente gente já, costuma falar a isso gente sempre no já começo, sabe mas disso, são eu comi opiniões bola. da Cíntia, né? São opiniões da Cíntia, tranquilo, fica tranquilo. Exato. Tu fica aqui, isso fica registrado aqui para gente, tá? É, me diga uma coisa, a gente também sabe agora, caminhando aqui nesse assunto securitização, esse grande chapéu securitização, é, o marco da securitização teve recentemente algumas mudanças, um pouco de redação e tal. Tem alguma coisa assim que você possa comentar? A gente está adaptando aí a realidade agora, né? O marco é de 2021, 22, né? Então está sendo testado, ainda foi testado ali ao longo de 22 e 23, e parece que teve uma primeira mudança aí, né? Até você comentou alguma coisa de cooperativa também. O que que... Não, então, o que que aconteceu? A Resolução 60, ela foi publicada no final de 2021. E depois dela veio a 14.430, né, o marco da securitização, e ainda veio a resolução 75. Então, e a resolução 160 também. Que é de Então, a gente ofertas, né? sentiu a necessidade de alinhar alguns conceitos. E aí a gente aproveitou, assim, sem fazer nenhuma mudança relevante, é por isso que não precisou nem de audiência pública, mas a gente alterou a resolução 60 recentemente. E aí, dentro dessas alterações, que em grande parte foi realmente para alinhar, né, com a lei e com a resolução, com a 175, mas também algumas alterações que a gente percebeu que trariam, que era uma necessidade do mercado, na verdade, né? Uma especificamente, que até comentei com você, que é que a gente já tinha recebido mais de um pedido de dispensa aqui, em relação às cooperativas que estariam representando, né, dentro de uma emissão, mais de 20%, né, que estariam como devedor com mais de 20% do valor total da emissão. A Então, cooperativa é isso, devedora, então, ela é o sacado, ela que está devendo, a cooperativa, tá? isso, É isso? Tá isso. bom. Não, não, a cooperativa, ela tá no lastro, né? Tá bom. Então, e o que acontece aqui? A cooperativa, ela era obrigada a, a, a emitir, né, demonstrações financeiras pela Lei 6.404 para que pudesse, não é a cooperativa em si, na verdade, os devedores, né, que representassem mais de 20% do total da emissão, teriam que para estar dentro dessa permissão de representar mais de 20%, tem algumas outras isenções, né? Poderia ser instituição financeira, tal, mas entre elas, ela poderia emitir, né? Para uma cooperativa, a viabilidade disso seria divulgando as demonstrações financeiras pela Lei 6.404. O que para uma cooperativa traria custos e ficaria inviável, sendo que elas já têm as demonstrações financeiras delas preparadas de acordo com a lei das cooperativas e Vai ter dois auditadas. custos, né? Fazer duas Então, demonstrações. o que a gente conseguiu foi incluir essa isenção também dentro da permissão, né, de ter mais de 20% como devedor, se for uma cooperativa com demonstrações financeiras auditadas. Pô, é legal isso, hein? E Mais uma sim, vez, isso CVM. é sem dúvida, eu acho que uma alteração importante que
viabiliza também mais até muito benéfica, né, para as emissões de CRA, Tá. porque é comum que a cooperativa, às vezes, seja a única até devedora lá da emissão. Sim, 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 sim. Não, e você está reduzindo aí o custo, né? A emissão vai ficar mais barata, né? Você vai acabar tendo um CRA Exatamente, sim. mais barato. É bom para todo mundo, né? Na verdade, né? Bom Você para todo consegue mundo. oferecer uma taxa melhor para o cliente, a cooperativa também tem um custo menor, fica bom para todo mundo. Acho assim, às vezes eu noto que a gente celebra pouco essas mudanças pequenas, assim, vamos chamar. Ah, não, teve um grande marco. Não, tá bom, grande marco é legal. Mas essas mudanças pequenas, elas destravam muito o mercado, elas tiram esses custos Sim, de mercado. Que nem a batalha que vocês têm na CVM, muito boa, que é de custo de observância, né? Que está reduzindo muito, né? Você pega um sim, cipoal de norma, que norma de muitos antigos, e você vai reduzindo, reduzindo. Quando o cara vê, ele reduziu substancialmente um custo de uma emissão. E o que para o mercado de capitais é fundamental, né? Porque eu sempre brinco sempre brinco, não, comento com meus alunos. Né? Se conversa com os alunos, ninguém sabe direito o que é um CRA, o que é um CRI. Aluno de graduação, menos os de pós, alguns até sabem, né? Então já é um produto que as pessoas conhecem menos. Estou falando de alunos de graduação por graduação em São Paulo. Estamos onde é um centro que está cheio de informação, muito fácil de acesso. Imagine centros mais distantes. Ele já não tem dificuldade de entender o que é securitização. Imagine, então, um público que não é um público letrado, né? Um aluno de economia, de administração, coisa do tipo. Então, assim, você já tem essa batalha de desconhecimento. Se você não conseguir oferecer minimamente uma taxa atrativa, falar, né? Para quê? Não sei, não entendo o exatamente. que é, não me Exatamente. O que a vende gente uma puder remuneração. fazer, né, para contribuir com a redução dessa taxa, É, né, do custo, de verdade, né? E de uma forma que não prejudique o investidor, né? Porque assim, o objetivo da gente pedir as demonstrações financeiras de acordo com a 6.404 é trazer mais confiabilidade, transparência. Mas a partir do momento que a cooperativa já tem uma lei específica que ela tem que seguir, sim. demonstrações financeiras também que ela tem que seguir, ela tem uma norma específica, né, que ela tem que seguir também. Então, para ela, seria um custo que não traria tanto benefício para o mercado. Então, Praticamente nenhum, né? Porque você já tem uma lei. sim, exato. Então, nesse sentido, realmente, a gente faz uma alteração que só reduz custo e não tira nenhum benefício, né, do investidor, nenhum benefício da informação. Vai ter informação, vai estar lá, vai ser compreensível, vai ser uma informação boa, auditada. Então, acho que é isso, né? Não, O concordo que a gente puder fazer para melhorar a vida do investidor, exatamente, mantendo o mesmo nível de governança, né, de transparência, mas reduzindo o custo, é e melhor, de né? quem está impactando Melhor. também, exato. Cíntia, tem um assunto que até a gente estava comentando aqui antes do nosso papinho aqui de aquecimento, que é tokenização, né? Só essa semana eu recebi uns 3 convites para participar de eventos sobre tokenização. Como é que você está vendo essa onda aí? Veio para ficar, está tendo muita demanda, muita dúvida. Como é que está o assunto tokenização? Acho que sem dúvida veio para ficar, né? Porque a tokenização é, é uma evolução, a gente tem que admitir isso, né? É uma evolução hoje em dia, você poder transformar num token, né? Um ativo que, na verdade, não necessariamente é, dentro, né, do escopo, não necessariamente o valor mobiliário, mas o token por si só já é uma evolução, né, Já para o é, mercado. ô? Agora, quando a gente fala da tokenização aqui dentro, né, do ativo que é um valor imobiliário, que está dentro do escopo da CVM, isso realmente está trazendo muita dúvida, eu acho, ainda, e que a gente tem analisado aqui, tem consultas específicas que a gente recebe com a característica daquele token especificamente, daquele ativo que está sendo tokenizado. E aí a gente tem esse desafio, né, de chegar numa conclusão se é valor mobiliário,
vamos passar pelo colegiado diversas vezes também, né, quando for necessário, porque o que acontece, assim, a gente primeiro, quando a gente recebe uma consulta, a gente vai responder como a área técnica entende aquele assunto que está sendo consultado. Agora, se a empresa que fez a consulta não concordou com o entendimento, acha que deveria ter sido visto de outra forma, pode entrar com recurso para o colegiado, e aí a gente coloca, a área técnica analisa, manda para o colegiado, explicando as razões, e o colegiado pode concordar ou não com a área técnica, né? Então, Sim. temos aí desafios, temos questões que são meio nebulosas, que às vezes, né, a gente fala, mas é ofertado publicamente ou não é? O que caracteriza essa oferta? A gente conclui que é uma oferta pública. O que caracteriza ter efetivamente uma gestão, um rendimento, uma expectativa de rendimento, de retorno? Então, essas questões, quando a gente fala assim, parece que são objetivas, mas quando a gente vai analisar as características daquele produto, às vezes não são tão objetivas, a gente tem que ir a fundo, ver o que está por trás, qual que é, né, como que é gerido, qual que é a expectativa do investidor. Não, não é tão simples, realmente. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, tanto a gente como regulador, quanto todo o mercado, né? Mas você acha, Cíntia, que a gente está naquele passo agora, que é o passo do cada caso é um caso, mais ou menos? Deve ter casos óbvios, né? Que deve debater coisa aí em você que você olha e diz, não, que não tem nem o que discutir, né? Mas devem ter É. muitos casos que são áreas realmente nebulosas, cinzentas, não devem ser poucos, e aí a gente está naquele caso de, né? Cada caso é um caso. Eu acho que a gente está exatamente aí. Eu acho que quando a gente tiver mais cada caso é um caso, né? Dê para Um juntar cestinhas conjunto de de casos, né? processos já, um histórico de muitos casos isolados que estão começando a ter muitas características em comum. Talvez a gente consiga até visualizar a necessidade em algum momento de emitir outro ofício circular, né? Porque a gente já emitiu dois em relação a esse tema, mas eu acho que é um tema que realmente ainda gera muita dúvida mesmo, o que é natural, porque é um assunto novo, né, de certa forma. Então, acho que é isso mesmo, acho que a gente está exatamente nessa situação. Cada caso é um caso, tem que ser olhado com lupa, entendido, não é um padrão, não é assim, existe, tá todo mundo fazendo assim, não. O que a gente tem visto aqui nas consultas é isso, cada caso é um caso, uma emissão bem, um ativo específico, com características específicas, com lastro específico, e aí tem que ser analisado individualmente mesmo, né, para a gente entender. E tem duas discussões, né, pelo que eu entendi. Uma se é um ativo se é um título imobiliário ou não. A outra se teve uma oferta ou não. Você acaba tendo no mínimo essas duas Se questões. ele é ofertado publicamente, sim, exato, porque se for um ativo que eu e você estamos negociando aqui, só nós dois, não é ofertado publicamente, então está tudo certo, mesmo que ele seja um valor imobiliário, não tem problema. Agora, se for uma oferta pública, aí. Aí começa, o que é uma oferta? Vendi para 10 pessoas, é uma oferta? Não, mas foram 10 aqui que eu estava tomando um chopp na mesa com os amigos, não era uma. Ah, isso é uma. Aí começa essas zonas nebulosas, né? Exato, Tá certo. exatamente. Cíntia, está chegando o nosso momento aqui, nosso prazo aqui, você sabe disso, a gente tem um tempo aqui, né? Hoje em dia a sociedade muito rápida, o programa vai chegando, perde uma hora, todo mundo já acha que está muito nem comprido, não vou assistir, não. É, infelizmente, a gente está caminhando para o final. Como é que você, Cíntia, a visão da Cíntia, olha para o futuro dessas finanças estruturadas aqui no Brasil? Você acha que vai crescer muito, tem muito para contribuir? O que está faltando aqui para essa engrenagem rodar melhor? Eu acho que tem muito espaço para crescer, sim, para contribuir. A gente vê as evoluções de todos os lados, até está ficando cada vez mais fácil investir, está mais fácil pro investidor investir. A gente está tentando, né, facilitar o caminho também
para as emissões. Então, eu acho que a tendência é que fique cada vez mais desburocratizado É, e que a gente e mais conhecido, porque quanto mais conhecido, mais utilizado. Então, às vezes, os pequenos empreendedores, os produtores rurais, né, não conseguem perceber essa alternativa de captação de recurso, certo, né? Então, e aí eles entendem que precisam de recurso, vão para um banco, acabam pagando uma taxa mais alta e não necessariamente tendo um caminho mais curto, né, e mais fácil. Eu acho que a verdade. tendência é que não seja mesmo por aí, que a gente vá ter cada vez mais gente conhecendo, tanto acho que investidor, né, tem muitos investidores, mas acho que também como forma de investimento, cada vez mais pessoas olhem para o mercado de capitais como uma boa alternativa ou como uma das melhores alternativas, espero. Claro, avaliando os riscos, né, de onde que eu vou investir. Eu preciso entender os riscos do que eu estou investindo, porque senão uma coisa que pode parecer boa lá na frente me surpreende. Eu falo, não estava contando com isso. Então a gente tem que, né, se informar também. Informação é muito importante. A gente tem tentado também aqui na CBN levar a informação para o investidor, para todo o mercado, assim, abranger o maior público possível, né? Para a gente divulgar mesmo, vamos informar Sim. e vamos conseguir desenvolver esse mercado cada vez mais e crescer, e é isso. Acho que é Né, isso, eu não né? tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Acho que informação, transparência é fundamental para você reduzir a simetria de informação, criar na outra parte, né, no investidor, e até, na verdade, também quem tá lá com lastro também, confiança, né? Sentir confiante e tal. E acho que transparência e informação é fundamental para criar confiança, reduzir a simetria de informação, reduzir a percepção de risco. E nesse ponto vocês estão dando um show de bola. Obrigada, Hudson, Né? obrigada. Né? Muito Bem, obrigada sim. pela oportunidade aqui. Bem, primeiro, eu que agradeço, a conversa foi ótima, foi super esclarecedora, tá? Agradeço muitíssimo a sua participação e Obrigada. espero que ano que vem a gente se veja novamente para você contar aqui para a gente como é que foi evoluindo aí o Fiagro, como é que essa jurisprudência está evoluindo aí, Boa. tá Espero bom? ter muitas notícias boas para te contar no ano que vem. Ah, com certeza, não tenho dúvida não, vão ser só notícias boas. Tá bom? Certo. Cíntia, super obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo, o papo foi ótimo. E para todos nós aqui, para quem nos assiste aqui, muito obrigado a todos, hein? Um Eu que abraço, agradeço, tchau, tchau. Hudson. Então, Um para abraço, todos, obrigada a gente. todos também. Tchau.